Amados, a graça e a paz, que Deus os abençoe. Antes de trazer a mensagem deste dia, eu gostaria que vocês deixassem o like no nosso canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, que se inscreva. Obrigado também pelos que acompanham pelo Facebook ou pelo Instagram. Gênesis capítulo 39. O texto tem muitos versículos, mas na verdade eu gostaria que nós estivéssemos refletindo um pouquinho sobre a vida de José. José que foi levado cativo para o Egito, José que foi injustamente colocado na prisão, José que teve que ficar separado do seu pai, da sua família, por tantos anos. Enfim, a história de José todos nós conhecemos, porém, sempre é bom lembrar de que a Bíblia nos diz, através do apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, muitas vezes, assim como na vida de José, acontecem coisas que nós, como pessoas limitadas que somos, nos fazem questionar o porquê dessas coisas estarem acontecendo. Normalmente, quando coisas boas acontecem, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, porém quando coisas ruins nos acontecem, nós ficamos perguntando por que aquilo está acontecendo. E na verdade, nós não temos que perguntar por quê, mas para quê. Ou seja, qual é o propósito que Deus está permitindo que aquilo aconteça na minha vida. Se bem que quando estamos passando no vale, quando estamos passando por lutas, não é fácil. É muito fácil você dizer para uma pessoa que está doente, com uma enfermidade terrível, confie em Deus, Deus tem um propósito nisso, é fácil. Quando alguém está numa adversidade, a outra pessoa que está de fora dizer: Deus tem um propósito, o Senhor está trabalhando na tua vida. Mas quando isso passa a acontecer com a gente, comigo, com você, nem sempre é tão fácil. E eu me alegro porque eu posso ver aqui, na pessoa de José, que ele se submeteu aos desígnios de Deus, à vontade de Deus. É como um barco que vai sendo levado pelas correntes das águas, pelo leito do rio. Ele vai exatamente onde o rio o leva. Da mesma forma, assim foi José. José, em primeiro lugar, era uma pessoa muito querida do seu pai, Jacó. Jacó, algumas vezes lhe faltava sabedoria, e José lhe foi revelado que ele teria um destaque no meio da família. Ele seria um destaque entre os seus familiares. E se José cometeu algum erro, talvez o grande erro, na opinião de alguns teólogos, foi o fato de que quando ele recebeu a visão de Deus, de que ele ia se destacar, relacionado aos seus familiares, ele contou isso às pessoas erradas. Mas esse não é o foco da nossa mensagem neste dia. O fato é que ele confiou no Senhor. Quando ele foi jogado no poço, primeiro tiveram a ideia de matá-lo. Porém, um dos seus irmãos disse: não vamos fazer tal coisa, vamos jogá-lo no poço. Depois ele foi vendido por seus irmãos
os mercadores de escravos que levavam escravos para o Egito. E ele foi. Em seguida ele foi colocado na casa de Potifar. E ali ele foi desejado pela mulher de Potifar. E estando numa situação em que ele tinha que escolher entre trair a Deus ou não, trair a confiança do seu Senhor ou não, ele desejou, ele colocou no seu coração de que não iria se contaminar com aquela mulher, e saiu. E aquela mulher inventou uma história para que então José fosse jogado na prisão, e ele foi lançado na prisão. E assim, amados, lá na prisão, ele continuou na dependência de Deus, ele continuou dizendo: qual é o propósito, Senhor, que o Senhor está me colocando aqui? Ele entendia que a vida dele tinha um propósito, que a vida dele, ele tinha um foco, ele tinha um norte. Esse norte era fazer a vontade de Deus. E dessa forma, ele chegou até ao cargo máximo que um estrangeiro poderia ter no Egito, que foi ser primeiro-ministro do Egito. E Deus o usou com um propósito que ele talvez num primeiro momento não entendia, para que o Egito não sofresse com a seca, com a escassez que estaria para chegar. E assim, amados, Deus trabalha também em nossas vidas. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, e eu não quero minimizar o teu problema, eu não quero diminuir a tua dor, mas saiba de uma coisa: o Senhor está no controle de todas as coisas. Não há nada que não esteja sob o controle do Senhor. O Senhor está controlando tudo, todas as circunstâncias. Eu me lembro da ocasião em que Jesus estava no barco dormindo, e na hora da tempestade os discípulos ficaram desesperados e perguntaram ao mestre: Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos? Não é? E Jesus então veio e repreendeu a tempestade, e o mar se acalmou. Da mesma forma, o Senhor está a agir na minha vida e na sua vida. Muitas vezes as tempestades da vida são muito difíceis. Você já foi apoiado alguma vez por uma tempestade, por uma chuva de pedra, de granizo? Muitas vezes, quando eu vinha da escola, a minha escola onde eu estudava era longe, e Curitiba é uma cidade que chove muito, e às vezes de surpresa. E quantas vezes eu me lembro de eu estar voltando a pé para casa, e vinha aquela tempestade terrível, e eu não tinha onde me acolher. Então, realmente, quando estamos embaixo de uma tempestade, estamos ali numa situação difícil, nós não podemos ter para onde correr, nós não conseguimos olhamos para todos os lados e não sabemos para onde ir. Nesse momento, nós apenas podemos olhar para o Senhor, e Ele nos preserva, Ele nos livra, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquele onde o salmista diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E muitas vezes aquele coração de criança, de menino, no momento em que eu voltava da escola, quando chovia, eu pensava: talvez esse será o último dia da minha vida, porque aquelas pedras, aqueles granizos caíam sobre a minha cabeça, e não havia nenhuma construção onde eu pudesse me esconder, a não ser dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. E essa é a chave que norteou a vida de José. José na cova, José na carroça sendo levado cativo, José sendo separado da sua família, do seu pai que ele tanto amava,
José sendo colocado no cárcere é a chave que norteou, é a linha que norteou a vida dele durante todo o tempo. A confiança de que Deus tinha um propósito, apesar dos pesares, apesar do que estava acontecendo. Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida, apesar do que está acontecendo na sua vida. Nós vamos orar e desejar e pedir ao Senhor de todo o nosso coração. Coloque agora o seu problema, a sua dor, a sua luta, o seu sofrimento, a sua adversidade nas mãos do Senhor. Deus poderoso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, independente das circunstâncias, nos momentos felizes, nos momentos tristes, e como diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu peço, Senhor, que toda a consolação do Teu Espírito Santo esteja na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que nesse momento está assistindo esse vídeo. No nome de Jesus, traga o bálsamo da cura, o bálsamo, Senhor, da leveza suave da Tua presença, da presença do Teu Santo Espírito agora em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém.